meus caros. Este fim de semana foi mais um fim de semana de assalto do Banco Alimentar contra a fome aos supermercados. Há anos que venho alertando para esta verdadeira fraude que tem esta cobertura institucional de todas as televisões e agora até do nosso entertainer mor, o professor Marcelo. E é uma fraude porquê? Porque, na verdade, nenhum pobre recebe um pãozinho a mais com toda esta parafernália, com toda esta artilharia pesada que é montada à porta dos supermercados, com todo este assédio e este massacre às pessoas que, no seu dia-a-dia, vão comprar os produtos para levar para casa. Perceberam que, parece mal dizer que não, portanto, qualquer pessoa deixa sempre qualquer coisa no saco, mas a verdade é que nenhum pobre recebe nada a mais por toda esta atividade. E porquê? Porque o produto desta recolha a nível nacional é direcionado para as IPSS que são selecionadas, com critérios, eles lá sabem quais serão, porque não são todas, são apenas algumas, que são selecionadas. Chamemos-lhe as IPSS amigas. E depois essas IPSS é que distribuem o produto angariado desta forma pelos seus utentes, que são os mesmos que eram antes. Quer haja Banco Alimentar contra a Fome, quer não, os utentes das IPSS são os mesmos. Portanto, eles já estavam a ser apoiados pelas IPSS. Aqui quem ganha são as IPSS que recebem a mercadoria, já vamos ver que são muitos milhões de euros, e que por isso mesmo evitam de a comprar. Portanto, beneficiado neste processo todo são as várias IPSS. Beneficiado também, como veremos a seguir, será a própria Organização dos Bancos Alimentares contra a Fome, que, a propósito, não é uma IPSS, são 21. 21 IPSS constituem o universo dos Bancos Alimentares contra a Fome, geridas por uma, que também é uma IPSS, que se chama a Federação. Essa Federação recebe donativos do Estado, da Segurança Social, da União Europeia, de empresas e de particulares, em valores que são ocultados. Nós podemos tirar um aqui, um além, porque algumas IPSS ainda têm a hombridade e o decoro de publicar os seus números, mas a maioria não publica e a própria Federação também não. Antigamente, nenhuma delas publicava nada, agora algumas já publicam, felizmente, mas, digamos, publicam de uma forma um pouco encapotada. E então, a principal delas todas, a Federação, para se descobrir onde é que estão as contas, não é fácil. Tem que ir ao fundo da página e procurar e clicar e tal. E lá aparece uma folha branca. Uma folha branca é uma coisa ridícula. Podia ter sido feita pelos meus alunos do 7º ano, com umas linhas, nem sequer é uma folha de cálculo, é uma folha branca. Com umas linhas, mas com uns valores que nada podem ter a ver com a realidade, porque, por exemplo, só uma das 21 IPSS, que é o Banco Alimentar do Porto, apresenta números muitas vezes superiores aos valores alegadamente totais das 21 IPSS. Portanto, como estão a ver, e vamos ver isso tudo com calma, tudo isso é para inglês ver e é para não dizerem que não publicam. Publicam, mas aquilo nada tem a ver com a realidade. Vamos dar uma vista de olhos para esses números todos a seguir, mas para já uma pergunta ao meu caro leitor. Faz alguma ideia dos valores que estão envolvidos nesta mecânica toda, nesta parafernália toda, nesta grande cidade que é os bancos, que são os Bancos Alimentares contra a Fome? Faz alguma ideia dos valores que estão envolvidos por ano nestas transações? Eu vou dizer-lhe, a muito custo consegui descobrir que em 2018 o número de toneladas entregues foram de 24.245. 24.000 toneladas a passar. Em valores, em dinheiro, isso é ocultado, mas até 2015 o Banco Alimentar contra a Fome ainda se descuidou e ainda os publicou. E então o valor, que também ponho aqui atrás, era de, em 2015, 39 milhões de euros. Pronto, isto é uma estimativa do próprio Banco Alimentar. Portanto, só entregas de material estão envolvidos valores na ordem dos 39, 40 milhões de euros. Hoje em dia deve ser mais, porque as coisas estão mais caras do que em 2015, embora o número de donativos tenha vindo a descer um pouco.
Mas como as coisas estão bastante mais caras do que em 2015, de certeza que ultrapassa os 40 milhões. Mas para além disso, há toda a logística, que são mais uns quantos. Vamos analisar os números que nos aparecem e que nós conseguimos encontrar desta grande organização oculta, desta sociedade secreta, que são os bancos alimentares contra a fome. Então comecemos por analisar a conta de exploração previsional para 2020. A primeira coisa que salta à vista é que os números são todos redondos, todos terminam em 3 zeros quando não terminam em 4. Por exemplo, despesas com campanhas em supermercados, 40 mil euros. Deslocações e estadias, 10 mil. Transportes de mercadorias, 10 mil. Hortas solidárias, 10 mil e antes eram 30 mil. Encontros bancos alimentares, seja lá isso o que for, 15 mil e antes eram 12 mil. Custos com o pessoal. Remunerações certas, 37.500. O ano passado eram 36.500. Encargos sobre remunerações, também o número exato, 8 mil. Mas depois, outros gastos e perdas. Cotizações FEBA, que é para a Federação, 4.500. Redistribuição de donativos, 80 mil. Redistribuição de bens aos bancos, 280 mil e o ano passado eram 310 mil. Quem conseguir interpretar isto que diga, porque eu não consigo. Rendimentos. Donativos particulares, 20 mil. Certinhos. Consignação IRS, 60 mil. Donativos de empresas, 40 mil. Donativos de empresas consignados, 82 mil. Ser solidário deve ser uma campanha, 20 mil. IVA reembolsado, 20 mil. Campanha online, 120 mil. Campanha papel por alimentos, 120 mil. Enfim, é tudo às dezenas de milhares. Esqueceram-se de pôr aqui as contribuições do Estado português, da Segurança Social e da União Europeia, porque só aí são umas centenas grandes de milhares de euros. Portanto, dando uma vez mais uma volta ao documento em geral, vemos que estamos a falar de números relativamente modestos. 516 mil euros, meio milhão de euros. Inclusive, o ano passado tinha-se atingido bastante mais, 567 mil euros. Portanto, há aqui uma perda de 50 mil euros. Estamos a falar de total de rendimentos para a Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. Agora vamos ver, relativamente a estes números, estamos a falar de meio milhão de euros, no total, vamos ver o que se passa, por exemplo, com o Banco Alimentar contra a Fome do Porto, que é uma das 21 IPSS, é apenas uma. Aqui, pelo menos, podemos ver a distribuição da angariação dos produtos em toneladas do Banco Alimentar do Porto. Aqui as coisas estão discriminadas. E vemos que, relativamente ao estimado, há uma quebra de cerca de 25% no total da angariação em toneladas deste Banco Alimentar. Curioso este parágrafo que fala da política de distribuição do Banco Alimentar do Porto e que diz que continua o trabalho de avaliação criteriosa de todas as instituições apoiadas com os objetivos de confirmar a adequação da informação e do perfil da instituição, em ordem a alinhar objetivos, substituir aquelas instituições que não se encontrem dentro dos parâmetros exigidos pelos princípios orientadores desta administração, portanto isto é política, e assim poder criar condições para apoiar outras instituições. Portanto, retiramos o tapete a umas e metemos a outra de acordo com as amizades e com aquilo que a administração achar que é útil. Refere-se ainda que a administração do Banco Alimentar do Porto redefiniu critérios na atribuição de cabazes. Da seguinte maneira, nas instituições mediadoras foi atribuída a cada uma um teto máximo de 100 famílias apoiadas e uma média de 3 pessoas por família. Nas instituições beneficiárias foi atribuída a cada uma um teto máximo de 75 famílias apoiadas e uma média de 4 pessoas por família. Portanto, tudo o que seja acima de 100 famílias na primeira e 75 famílias na segunda é para esquecer. Não há apoios para ninguém. Este quadro de angariação de fundos mostra aquilo que eles querem que se mostre, mas mesmo assim mostra muita coisa. Mostra que há cotas de associados, donativos de associados, donativos de não associados, donativos das autarquias, donativos em espécie, donativos mailing, reembolso do BA Porto, reembolso da Federação, multas, rendas, microprodução, acordo atípico com a Segurança Social, vejam que só aqui estamos a falar de 120 e tal mil euros, juros, dinheiro que tem a render, e uma outra coisa chamada Rockefeller, mas que não tem nada. Portanto, no total temos aqui cerca de, para 2020,
363 mil euros de angariação de fundos. Isto são fundos, não são produtos para ser distribuído. Isto é dinheiro. 363 mil euros só no Banco Alimentar do Porto. Meus caros, é claro que isto não pretende ser um trabalho exaustivo, nem uma investigação jornalística, nada disso. Pretende apenas chamar a atenção das pessoas distraídas, dos portugueses sempre distraídos, para o seguinte facto. E isto começa a ser realmente um padrão. Tudo o que se vê dá dinheiro. Se não der dinheiro, não se vê. Ou seja, todas as causas, as boas causas, tudo aquilo que se vê ter grande publicidade na televisão, olha, por exemplo, como as alterações climáticas ou coisa do género, isso tem que dar dinheiro a alguém e tem que dar muito dinheiro. E o Banco Alimentar contra a Fome, não saberemos nunca ao certo quanto é que vai dar, mas por aqui podemos ter uma pequena ideia. E a ideia que nós temos é que, por exemplo, avaliar pelo Banco Alimentar do Porto, ele movimenta mais de 5 milhões de euros. Mais de 5 milhões de euros por ano. E tem 360 e tal mil euros em donativos. Agora, se fizermos uma pequena extrapolação para todo o universo dos 21 bancos alimentares que existem em Portugal, não estaremos muito longe da verdade se dissermos que neste momento os bancos alimentares faturam qualquer coisa entre 45 a 50 milhões de euros, portanto a economia paralela, e paralela porquê? Porque essa economia não entra na contabilidade das IPSS. É claro que o material é pago aos supermercados que ganham 50 milhões ou 40 milhões com isso, mas se os supermercados ganham, alguém perde. E quem é que perde? Os fornecedores habituais das IPSS, que deixam de vender esses 50 milhões porque não é preciso vendê-los, o produto está lá na mesma, não é? É doado por todos nós. Ou seja, os fornecedores que têm funcionários a seu cargo, que têm frotas de carros que têm que ser pagas e os funcionários que têm famílias em casa para alimentar, deixam de ganhar, de vender qualquer coisa como 50 milhões de euros por ano. É isto para que serve o Banco Alimentar contra a Fome. Para pôr as empresas que trabalham e que todo o ano têm créditos, vendem a crédito para essas IPSS, depois que serem curto-circuitadas em 50 milhões de euros porque o material aparece lá e não foram os fornecedores a vendê-lo. Quem ganha são as IPSS. A Isabel Jonet diz que não ganha. A imprensa agora, há poucos dias, veio dizer mais uma vez que trabalha há 20 e tal anos de borla, que a sustenta é o marido. Ela ganhava bem, tradutora, agora não faz nada, há 20 anos que não faz nada, portanto não ganha um tostão, nem subsídio de férias, nem 13º mês, não sei se tem plano de saúde, não sei se desconta para a Segurança Social, não, ela não faz nada, portanto é uma indigente, não está registada com certeza sequer na Segurança Social, portanto se um dia tiver uma doença não sabemos como é que... Ou seja, eles não nos podem insultar mais. Os portugueses só se deixam insultar se quiserem. Quando uma Isabel Jonet diz que não ganha um tostão, anda há 20 anos a trabalhar para isto. Isto movimenta 40 a 50 milhões de euros por ano. Ninguém controla nada, não há maneira de controlar coisíssima nenhuma. Mas vemos o que é que isto é. É um gigantesco saco azul de 50 milhões de euros por ano. E a diretora daquilo não ganha nada. Eu por mim não me deixo insultar. Agora o leitor decida como quiser. Sobre os bancos alimentares, muita coisa há para dizer e eu ando a dizê-lo há 5, 6 anos. Mas tudo o que se diga não é demais. Se um dia houver uma investigação aos bancos alimentares e ao saco azul imenso que ele representa para as IPSS, vai-se perceber duas coisas. Primeiro, que andam milhões a voar e ninguém sabe deles e, portanto, nos últimos 20 anos andam a voar talvez 700 milhões de euros. Por outro lado, os pobrezinhos, coitadinhos, que são a razão de ser de todo este grande negócio, esses, coitadinhos, não recebem nem um papo seco, porque continuam a receber o que já recebiam antes. Nada mais.